O Departamento de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, sob o comando do excelentíssimo senhor professor Dr. Humberto Luiz Borges Durso, com o apoio também da Coordenadoria de Ação Social, doutora Clarice Maria de Jesus Durso, e da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, sua presidência, doutor Fábio Romeu Canton Filho. E também pelas Forças Internacionais de Paz da ONU, de onde eu estou representando a vista do encargo de cônsul da Força Internacional de Paz. A Comissão de Estudos sobre Perícia Forense tem a honra de receber todos vocês, primeiramente os meus amados, queridos, minhas filhas, meus filhos, essa criançada linda, esse fluido maravilhoso que vocês têm, dentro da Casa da Cidadania, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Nós estamos coroando, então, o encerramento daquele árduo, porém agradabilíssimo, curso de Medicina Legal e Perícias Criminais, em geral. E é daqui que nós vamos começar a nossa jornada. Então nós estamos recebendo todos os senhores aqui, as senhoras, as senhoritas, as crianças e os crianças, com muito amor, com muito carinho, e é onde vocês também hoje receberão um certificado. Para coroar aqueles 4 sábados que nós passamos, sábados espetaculares, onde conseguimos formar uma família, onde não tem professor, não tem aluno. Quem sou eu para checar se vocês são aprovados ou reprovados? É o que eu sempre falo, tudo é relativo, o único que é absoluto é Deus. Então quem é o Norberto para dizer vocês estão aprovados ou vocês estão reprovados? Se todos nós somos iguais. E foi exatamente nesse período que eu consegui me realizar, por osmose até, essa interação e essa sinergia que se verificou naquele elastério temporal que nós passamos no campus universitário da Faculdade de Direito Anchieta, sob o comando do nosso poderoso e nosso grande irmão, o Felipe. Então, nós vamos compor a mesa de trabalho, depois nós vamos desfazer a mesa para que os nobres palestrantes possam, então, proferir altíssimo conhecimento, inclusive de nível nacional e de nível internacional. Os senhores terão a oportunidade de interagir, inclusive bater papo. Nós não teremos pressa para terminar hoje, porque vamos aproveitar esse período de despedida física somente, mas que vai ficar plantado na aorta de nosso coração, esse convívio que nós tivemos. Nós temos a honra de convidar a excelentíssima senhora, professora doutora Milene Pereira Ramos, juíza federal, juíza do trabalho titular da 20ª Vara e diretora do Fórum Trabalhista da Zona Sul. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York, e Stanford, na Califórnia, United States of America. Nós convidamos o excelentíssimo e eminente amigo nosso, o acadêmico, presidente do Diretório Acadêmico do Centro Acadêmico 8 de Dezembro da Faculdade de Direito Padre Anchieta, Felipe Vieira. Nós convidamos para compor a mesa de trabalho também a excelentíssima senhora doutora Valquíria Saboia, coordenadora do Comitê de Fashion Law da Comissão de Direitos Culturais e Economia Criativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, representando nesse ato o excelentíssimo senhor, o filósofo, né, doutor Ibaishi, nosso grande irmão. Por favor, doutor. Senta lá, porque aqui vai palestrante, né? O René Tonello, meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna direita, minha perna esquerda, o Felipe Tonello. Ele é membro consultor jurídico da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Nós convidamos
A nobre palestrante, professora doutora Eliana Baruch, perito criminal do Núcleo de Balística do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, superintendente da Polícia Técnico-Científica, membro consultora científica da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses, OAB do Estado de São Paulo, e armeira formada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Convidamos também o excelentíssimo senhor professor doutor Jarba Simas, advogado, médico, especialista em cardiologia, medicina interna, terapia intensiva, medicina do trabalho e medicina legal e perícias médicas, membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Ele é membro consultor científico da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da Ordem dos Advogados do Brasil. E é oficial do Exército Brasileiro também. Com os senhores e senhoras, o pronunciamento da excelentíssima senhora professora doutora juiz de Direito do Trabalho, doutora Milena Brasil. Esse tema inicial que o doutor Jarba Simas vai nos brindar com seus conhecimentos elevados em perícia é um tema muito relevante para nós, operadores do direito. A perícia é que faz com que o julgador veja aquilo que ele não consegue ver. Ele vê pelos olhos do perito. Por isso que é tão importante a escolha do perito, um profissional que realmente tenha conhecimento na área, um profissional ilibado, e a perícia é uma das fases mais importantes em determinados casos aí, nas diversas áreas do direito. O doutor Jarbas vai nos falar especificamente sobre direito previdenciário, né? Na perícia na área previdenciária. A minha área é trabalhista. E eu vou, assim, muito sucintamente relatar um caso pericial que aconteceu comigo uns anos atrás, que eu precisei muito dos conhecimentos da medicina legal. E era um caso de acidente de trabalho, que eu já recebi com óbito do trabalhador, e a defesa da companhia me dizia que aquele trabalhador havia simplesmente caído da própria altura. Ele teria escorregado, caiu e veio a óbito. E recebi, então, esse processo trabalhista e melhor analisando, já havia um laudo de exame necroscópico. Não sou em nada conhecedora aí de medicina, apenas aí alguns conceitos que a gente tem, que a gente aprende na prática aí com os nossos peritos, mas achei estranho o fato do rapaz ter efetivamente caído da altura dele, porque o laudo de exame necroscópico, doutor Norberto, apresentava várias lesões, inclusive ruptura de baço. E eu ainda comentava na época, fiquei alguns dias pensando, nossa, ultimamente até andar é extremamente perigoso, né? A gente tem que ter cuidado quando anda, porque o moço estava todo, né, realmente lesionado, foram várias as fraturas, e ele veio a falecer, inclusive, pouco depois de chegar no hospital. E eu fiquei pensando com aquilo, porque eu já tinha um laudo necroscópico, eu falei, o que eu vou dizer? O médico aqui do IML não falou nada, mas a viúva alegava que ele não havia caído da altura, até porque deveria haver alguma coisa naquela obra, algum local em que ele caiu de uma altura muito maior do que a altura do próprio corpo. Para resolver, nomeei, então, um perito médico e disse a ele, olha, vamos procurar resolver isso aqui, né, se existe a possibilidade que, numa queda de altura, existam tantas lesões, tantas fraturas, rupturas de órgãos importantes, e uma morte praticamente pouco tempo depois da queda. E ele, inicialmente, me pediu a autorização para exumação do corpo. Eu disse a ele que a gente teria que pensar um pouco para até preservar a própria família, né, e a memória da pessoa, mas
Se não houvesse outra possibilidade, a gente, então, partiria para a presumação. Mas esse perito continuou analisando e eu determinei uma perícia, aí sim, não mais médica, mas uma perícia no local da obra. E a obra já acabada, eu não conseguia saber ali onde poderia ter acontecido, mas descobriu-se que havia, à época da queda, um fosso onde estava sendo construído um estacionamento subterrâneo. E foi dali que o rapaz caiu. Com esses dados, instruí o perito médico para que, então, analisasse se essa hipótese seria viável. O perito analisou, confirmou que a queda teria sido de uma altura muito grande, não só da própria altura. E, então, as testemunhas, que posteriormente, na fase de instrução, eu ouvi, as testemunhas confirmaram que existia aquele fosso e que havia uma rampa sem nenhum tipo de proteção. Então, ao final, essa empresa acabou sendo condenada a pagar uma indenização, então, à família, pela morte desse trabalhador. O fato é que, sem a perícia médica, nós, julgadores, nada podemos fazer. Em uma grande... Até comentava agora com o doutor Jarbas, na Justiça do Trabalho, cerca de 50% das reclamações envolvem perícias, que sejam médicas, que sejam perícias técnicas para apurar insalubridade e periculosidade, e a nossa competência hoje inclui acidente de trabalho. Então, o perito médico é um ator central dentro desse processo. Daí porque todo o meu respeito ao trabalho do perito, né, de pessoas que se dedicam a realmente poder nos auxiliar com qualidade, para que a gente possa julgar com segurança, para que a gente possa ver além do que os nossos olhos podem, então, mostrar. E por isso que é uma felicidade poder estar aprendendo hoje um pouco mais com o doutor Jarbas, e, com certeza, eu vou levar esses ensinamentos para o tribunal. Obrigada. E nada melhor do que Vossa Excelência para presidir a palestra de Sua Excelência, doutor Jarbas Simas. Agora eu quero saber, quem é que vai falar primeiro? O doutor? Quem vai falar? Então, quem vai presidir os trabalhos do doutor Jarbas Simas é Vossa Excelência. Então, pessoal, é assim, a expectativa nossa é muito grande de aproximar as duas áreas, né? O direito da medicina. Quais são as interfaces entre o direito e a medicina? São muitas. Na área de atuação nossa, que é a medicina legal e perícia médica, é fundamental que o operador do direito, que o médico que atua na área, tenha conhecimento da legislação e que o advogado tenha conhecimento em relação à medicina legal, à perícia médica, que são duas situações que ele vai se defrontar no futuro. Então, essa provocação que o Norberto fez, ela faz sentido, né? Hoje, nós temos aí centenas de faculdades de direito, centenas de faculdades de medicina, que não tem na grade curricular medicina legal e perícia médica, não tem deontologia. Quer dizer, o que acontece? Esse profissional, quer seja advogado, quer seja médico, ele vai disputar um ambiente de trabalho sem ter o mínimo conhecimento sobre a área. E, por vezes, ele se defronta com situações em que ele tem que ter esse conhecimento. Então, o Ministério da Educação e Cultura, né, vocês até estão observando aí a forma com que ele está sendo leiloado, né, pelo atual presidente, né, e um ministério de uma importância capital como esse, né, ele foi leiloado para o PMDB aí, eu não sei nem quem vai ocupar o lugar, não, no caso foi a cota do partido que tá presidindo o país, né? Mas é um ministério que ele é a base da sociedade, a educação e a saúde. E essa base está sendo cada vez mais menosprezada em detrimento da sociedade. Então, eu acho que é fundamental, eu cumprimento o Norberto por essa... É uma cruzada que o Norberto faz, né? É uma cruzada do bem, procurando agregar advogados, procurando agregar estudantes do direito para tentar mudar
esse pensamento aí dos nossos governantes, né, da sociedade como um todo, né? Mas não vamos devagar muito aqui, não. Vamos ver a importância da perícia médica no direito previdenciário. Quer dizer, na realidade, a gente vai tentar fazer uma abordagem aqui mais geral, né? Não é só no direito previdenciário, né? É no direito civil, no direito trabalhista, né? Na administração pública. Perícia médica dentro da Previdência, hoje 70% dos benefícios são benefícios por incapacidade. Obrigatoriamente tem que se submeter a uma perícia médica. Então, a perícia médica hoje ela se faz presente em todas as áreas do direito, né? Todas, salvo raras exceções, né? Talvez o direito tributário não haja necessidade de realizar uma perícia médica, né? Pelo menos, só se alguém passar mal quando se defrontar aí com uma declaração, uma convocação do Ministério da Fazenda, né? Para ajustar as contas aí com o fisco. Então, a importância da perícia médica, ela transcende a medicina e o direito, né? Inclusive envolvendo outras áreas. Então, para deixar claro o que é perícia médica, né? Então, é um ato propedêutico ou exame realizado por médico com a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas. Quem é a administração? INSS, a autarquia que atende os servidores, por exemplo, servidores públicos lá de Jundiaí, né, Faculdade Anchieta, que eu homenageio aqui na pessoa do presidente, né, do centro acadêmico. Então, existe lá um determinado número de funcionários públicos que tem o regime próprio da previdência deles lá. Naturalmente que a administração pública, a Prefeitura Municipal de Jundiaí tem um departamento de perícia médica, que vai atender a quem? Aos funcionários da Prefeitura quando necessitam um benefício previdenciário, no caso, a Previdência, o Instituto de Previdência Municipal de Jundiaí. Então, isso aí, todos os municípios do Brasil, eles cada vez estão mais preocupados com isso. Por quê? Porque o caixa não está fechando para ninguém, né? Então, na realidade, os institutos de previdência pública, eles gastam muito mais do que arrecadam, né? Então, na realidade, o que o gestor público está entendendo? Se eu não tiver um perito do meu lado que vai fazer que tipo de trabalho esse perito médico, ele não vai negar o benefício de quem tem direito. Claro que não. Mas ele tem que ter critérios técnicos para que seja concedido o benefício para quem realmente tem direito, para quem realmente está incapaz do trabalho, né? Autoridades policiais, né, o legista, não precisa nem dizer, né, como ele é útil, né, numa avaliação necroscópica, nos institutos médicos legais, aí, no SVO, Serviço de Verificação de Óbito, ou judiciária. Então, a própria doutora Milene comentou, né, o perito é o longa-manos do juiz, quer dizer, o juiz ele não tem conhecimento técnico sobre aquela determinada área, ele vai lançar mão de alguém que o tenha. E mesmo que ele tenha, mesmo que seja um médico que tenha formação no direito e que eventualmente seja magistrado, ele não pode utilizar esses conhecimentos. Ele tem que lançar mão desse profissional da área médico-pericial, né? No caso, em situações em que envolvam a saúde do trabalhador, né? Então, esse é o campo de atuação e quando que se lança a mão desse perito. A relação, algo interessante também da gente observar, é que a relação entre o médico assistente e o paciente é uma relação de confiança. Quando o senhor vai ao médico, o senhor relata tudo a ele que o senhor está sentindo, doutor? Claro. Por quê? Porque o senhor quer ter o diagnóstico e quer um tratamento. Então, eu estou com uma azia, estou com uma queimação, né? Eventualmente, quem eu vou procurar? Vou procurar um gastro, vou falar, olha, está acontecendo isso, o meu hábito alimentar é esse, eventualmente eu excedo um pouco no álcool, e vai toda aquela história, né? Aí esse médico vai analisar a história, fazer um exame físico, pedir algum exame complementar, e vai chegar a um diagnóstico, e vai propor um tratamento. E, além do tratamento, ele vai recomendar um segmento posterior. Olha, o senhor eu vou dar um medicamento aqui, o senhor vai curar essa gastrite, essa úlcera, só que o senhor vai ter que fazer um segmento posterior a isso, né? Então, esse é o médico assistente. Agora, quando o médico passa por uma perícia médica, primeiro, ele não procura o médico assistente, não procura o médico perito. Médico assistente ele procura, ele vai no livrinho do convênio, né? Hoje está mais comum, a situação mais comum é essa, né?
Quando tem convênio, né? Quando o convênio não está quebrando igual a Unimed Paulistana, mas quando ainda tem convênio, ou quando não tem nada, vai para o SUS, aí não consegue nada, né? Vai demorar 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas aí ele vai lá e olha o nome do profissional. Tá, aí vai. Agora, a perícia não. A perícia ele não procura o médico, ele procura a Previdência. Ele procura o judiciário. E a Previdência nomeia um perito para que eu atenda. O judiciário nomeia um perito. E que relação é essa? Uma relação de desconfiança. Então, uma relação de confiança que existia entre o médico assistente e o paciente se transforma numa relação de desconfiança. Então, nem todas as informações que esse periciando deu para o médico assistente, ele vai transmitir para o médico perito. E da mesma forma que a relação do perito para com ele é diferente. Então, daí vocês começam a entender um pouco melhor como essa relação ela é conturbada, porque ela já começa numa desconfiança. Então, como a desconfiança? Então, existem duas expectativas ali. Quer dizer, a expectativa do segurado ou do autor, que é daquela ação, né, no judiciário, que aquele pleito dele não vai ser atendido. E existe a preocupação do médico, será que realmente ele está doente? Será que ele está incapaz? Nós vamos ter que chegar a uma conclusão aqui, né? Então, agora, o que tem que ficar muito claro é que perícia médica é ato médico. Porque nós temos visto alguns magistrados, poucos, que, na falta de um perito, na falta de um médico, que se submeta a um honorário que ele entende como vil, ele se recusa a fazer aquele exame médico pericial. E aí esse magistrado lança a mão, eventualmente, de fisioterapeutas, de outros profissionais que não são médicos para realizar a perícia médica. Então, é exercício ilegal da profissão, mas isso está acontecendo, né? Então, é importante lembrar aos senhores que perícia médica é ato médico. Só pode ser realizada por médico, e não é médico que entra pela porta de trás, como os médicos estrangeiros. Esse governo patrocinou a vinda sem fazer o exame do revalida. Porque o que acontece hoje? O médico vai, eu sou muito favorável, e o nosso conselho aqui ele está sendo um dos pioneiros em fazer exame de ordem para médicos. Isso acho que é fundamental, não adianta só para o advogado, tem que ser para médico também. Então, agora, o que foi patrocinado por esse governo? Um convênio em que a legislação trabalhista foi ignorada, esse médico vem para o Brasil, quem recebe não é ele, é o país de origem. Quer dizer, para resolver um problema de um outro país, um problema econômico, esse outro país estava precisando construir um porto, e esse país só tinha duas formas de conseguir um empréstimo no BNDES, exportando alguma coisa para nós. Ele tinha duas matérias. O que ele podia exportar? Podia exportar charuto. Mas será que o povo brasileiro consome tanto charuto assim para construir um porto? Não. Então vamos exportar médico. Agora, só que o médico não tem preparo. Ele é formado numa faculdade, que são 4, 5 mil médicos numa turma, né? E aí o que foi feito? Aí fizeram um convênio, né? Sob o arrepio da lei, esse médico não tem o registro nos conselhos de classe. Quer dizer, então ele não é um médico, ele é um intercambista, né? Então isso também, esse tipo de profissional também não está habilitado para exercer a medicina no país. Como se o problema da saúde pública no Brasil fosse o médico. E a gente sabe que não é. A gente sabe que é infraestrutura, que não tem hospitais, não tem insumos, não tem medicamentos, não tem materiais. Não é o problema de falta de médico. O problema é a falta de gerenciamento da saúde, que ele não é as bases basilares da sociedade, que é saúde e educação, há muito não tem sido levado a sério pelos governos tanto esse governo quanto o governo que os antecedeu, né? Bom, agora, essa questão já está pacificada também. Por quê? Por conta da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013. O que prevê essa lei? Ela prevê que são privativos de médico, perícia e auditoria médica, coordenação e supervisão vinculadas de forma imediata e direta às atividades privativas de médico. Quer dizer, então, antes nós não tínhamos essa legislação. Então, eventualmente,
nós lançávamos mão de resoluções de conselho. Agora não, agora nós temos uma lei federal. Dentro daquela pirâmide de Kelsen, né? Quer dizer, tem a Constituição e tem essa lei logo abaixo. Então fica mais fácil até de convencer o magistrado, de convencer os operadores de direito de uma forma geral que não se pode mais aceitar profissionais que não são médicos realizando perícia médica. Esse é o artigo 5º. O artigo 4º também. São atividades privativas de médico, realização de perícia médica e exames médico-legais. Quer dizer, isso está muito claro, inclusive pela legislação federal, né? Além das resoluções do Conselho Regional de Medicina e dos conselhos federais, né? E temos algumas decisões, ao que parece, a jurisprudência está sendo majoritária na defesa do ato médico ser realizado por médico. Existe ainda uma jurisprudência minoritária, né, mas a gente está observando que a tendência é essa aqui. Ó. Então, fisioterapeuta não pode fazer perícia médica. Então, perícia para apuração de doença profissional deve ser realizada por médico do trabalho ou médico regularmente inscrito no órgão de classe. Quer dizer, o médico que entra pela porta do fundo para patrocinar a construção de portos em países, ele não pode fazer perícia médica. Está aqui, ó, é ato médico, né? Então, e esse profissional tem que ser registrado no conselho, né? E era uma lesão por esforços repetitivos, né? Então, foi na primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, Campinas reformou uma decisão de Birigui. Foi determinado o retorno dos autos da vara de trabalho de Birigui para uma nova perícia, que seja realizada por profissional médico habilitado. A primeira havia sido realizada por um fisioterapeuta. O patrono foi questionado, né, por que um fisioterapeuta está realizando perícia médica, e isso foi reformado lá pelo tribunal em Campinas, né? A vara inicial era Birigui, aí perto de Araçatuba, no interior de São Paulo. Bom, esse perito médico vai atuar aonde? Então, como eu disse a vocês, ó, ele vai atuar nos institutos de criminalística, medicina legal, vai atuar na perícia judicial, né? Sendo aí o expert. Então, a doutora Milene, caso de acidente de trabalho, caso de doença profissional, caso de verificação se aquela atividade é insalubre ou que aquele trabalhador faz jus a perceber um adicional de insalubridade, ela vai indicar um engenheiro, ela pode lançar a mão desse engenheiro para ver o ambiente de trabalho. E o médico perito, né, que vai auxiliá-la para ver se realmente existe nexo. Então, essa situação que ela alegou, o cidadão caiu da própria altura. Cadê o nexo? Caiu da própria altura, baço, ruptura de baço, quer dizer, como é que vai estabelecer o nexo? Então, ela não tinha elementos para estabelecer esse nexo. O que ela fez? Ela nomeou alguém que foi até lá, verificou, não foi queda da própria altura, ele caiu num fosso. Então, aí está estabelecido o nexo, tem um nexo causal. Então, naturalmente, que na perícia judicial é fundamental. Psiquiatria forense lança a mão de um perito, né, que tem uma especialização em psiquiatria, né? Outras perícias cíveis e trabalhistas, né, indenizações, aí, erro médico. Hoje é muito comum, né, o profissional de cirurgia plástica, ele é uma atividade meio, né? Todas as atividades da medicina, os médicos, e realmente isso é que acontece, né? Eles consideram como atividade meio, não como atividade fim, né? Então, responsabilidade desse profissional. Mas, em algumas situações, o profissional traz uma expectativa para o paciente que aí não tem como defender essa tese, que o médico fez de tudo para atender, mas não conseguiu atender. Então, aí ele fica numa situação mais fragilizada, porque ele realmente prometeu, né? Então, cirurgia plástica, eu quero um nariz igual da Gisele Bündchen. Aí o que o colega... Qual que é a expectativa dessa senhora que quer ter o nariz da Gisele Bündchen? Fala, olha, minha senhora, não dá, não posso falar isso para a senhora. O que eu posso dizer é que eu vou fazer de tudo para que a senhora fique com o nariz dela. Agora, eu não posso dar expectativa de resultado. E, às vezes, ele dá e realmente não tem um consentimento informado, o médico não tem aquele diálogo com o paciente, né? Então, vai lá para a justiça, vai lá para uma área civil para haver esse médico deve uma indenização para essa paciente que ele deu uma expectativa de resultados, né? Causas trabalhistas, a perícia administrativa, né? O INSS, que ele depende, 70% dos benefícios passa pela mão da perícia. Os servidores, por exemplo, como servidor público federal, estadual, municipal, você tem a perícia administrativa que vai examinar esse servidor, né? Serviço médico do pessoal e os regimes próprios da Previdência Social, quer dizer. E a área securitária, né? Cada vez maior. Então, o cidadão contrata
um seguro para o acidente de trabalho. Além da Previdência, ele contrata um... Então, naturalmente, que para estabelecer o nexo, essa seguradora vai lançar a mão desse perito, né? O próprio DPVAT, né? O famigerado DPVAT, hoje, cada vez mais, né? Só estão sendo pagas indenizações se existe a avaliação médico-pericial desse cidadão que alega ter ficado com alguma sequela, com algum trauma decorrente de um acidente automobilístico, né? Bom, agora, é importante saber também o quê? Além da perícia médica ser um ato médico, hoje ela é uma especialidade médica. Então, eu estava comentando até com o nosso jovem aí, que pediu para que a gente fizesse um esclarecimento aqui, ele gravou conosco, e realmente o momento é muito oportuno, né? Então, uma situação que é extremamente questionada, principalmente cidade do interior, né? Vamos lá, vamos supor, tem alguém de Várzea Paulista aqui? Não tem, né? Itupeva, vamos pegar uma cidadezinha perto ali de Jundiaí, menor. Quem que é do Itapira, Serra Negra? A doutora é da onde? Oi? Doutora é de Várzea. Então, olha só. Em Várzea Paulista tem uma agência da Previdência Social e tem um posto de atendimento médico-pericial. Todo mundo conhece todo mundo em Várzea Paulista, certo, doutora? Aí a senhora sabe, por exemplo, que tem um médico pediatra que faz perícia médica. Médico pediatra. Aí a senhora tem uma fratura, né? Está indo para a faculdade, né? Lembrou do namorado, cai no buraco, né? E tem uma fratura de fêmur. Aí a doutora vai... O que ela é? Ela é empregada, regime CLT, carteira de trabalho registrada, ela vai procurar a Previdência, claro. 60 dias de afastamento, 90, fratura de fêmur é algo que demanda aí um tratamento e uma recuperação prolongada, né? E aí, o que ela acontece? Quando ela agenda a perícia, ela cai com o pediatra, que foi pediatra dela. Né? Vamos imaginar que seja isso. Fala, pô, mas como é que pode um pediatra, e eu estou com a fratura de fêmur, virou o samba do crioulo doido isso aqui, né? Porque, então, como é que fica isso? Então, na realidade, a gente tem que entender o quê? O perito, ele não trata, é como eu falei, ele não é médico assistente, ele não trata, ele não faz diagnóstico, ele não faz terapêutica nenhuma. Ele só verifica o quê? Existe a doença, realmente a doutora caiu quando ela estava indo ou voltando do trabalho, acidente de trajeto. Então, vamos supor que não seja a faculdade, você está indo ou voltando do trabalho. Ou então acidente de qualquer natureza, pode não ter relação nenhuma com o trabalho. Mas, em particular, se for para se enquadrar como acidente de trajeto, tem que provar para a Previdência que estava no trajeto, que não deu uma saidinha para ir ver os amigos, né, no barzinho e tal. Provou. Aí estabelece o nexo. Então, esse médico perito, ele não necessariamente ele tem que saber o quê? Ele tem que saber confirmar aquela doença e enquadrar na legislação previdenciária. Ele não tem que saber tratar. Ele não precisa ser ortopedista. Agora, ele tem que ter um conhecimento básico na área. Ele tem que ser um especialista do quê? Em medicina legal e perícia médica. Então, hoje já existe uma especialidade. Então, a doutora foi tratada na infância por um pediatra. Esse pediatra, posteriormente, ingressou nos quadros da Previdência, fez um curso dentro da Previdência e ele hoje está habilitado para fazer perícia médica. O que ele vai fazer? Ele vai apenas confirmar se a doutora tem aquela doença, ele tem que saber, tem que ter conhecimentos de profissiografia, do ambiente de trabalho, né, e para poder fazer um enquadramento. Não, a doutora realmente existe nexo, é um acidente do trabalho, essa fratura de fêmur, e está aqui comprovada. Aí o médico assistente faz um atestado, né? Ele pede um tempo de afastamento, aí ela vai confirmar ou não esse tempo de afastamento, esse médico perito que atenderam, né? Então, essa especialidade médica, ela tende a cada vez se tornar mais importante dentro desse contexto, né? Porque o que se fez? Existiam duas áreas separadas, a perícia médica e a medicina legal. Aí nós fizemos o quê? Depois de um árduo trabalho político em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, foram anos e anos a fio, nós conseguimos juntar essas duas áreas, né? E aí fica muito claro, viu, doutor, o senhor que está entrando nessa política já do mesmo jeito que eu, né? Centro Acadêmico Gaspar Viana, quando eu me formei, eu também, envolvido com conselho departamental, congregação, aquela coisa, né? A fogueira de vaidades, né? Essa área nossa política é extremamente... Isso é muito acentuado, né? Então, medicina legal, falou o quê? Não, nós somos a fonte matricial da perícia.
nós somos mais antigos. Então, a associação, juntando as duas, vai ter que se chamar Medicina Legal e Perícia Médica. Aí o perito, não, quem tem mais número é perícia. Então, ela tem que se chamar Associação de Perícia Médica e Medicina Legal. Aí nós ficamos nesse impasse, né? Como é que não é? Aí chegou o presidente do Conselho Federal, resolveu de uma forma salomônica, né? Vamos ver, como é que é o alfabeto? O M está antes ou depois do P? Está antes, então tem que ser Medicina Legal e Perícia Médica. Todo mundo aceitou e a coisa caminhou, né? Então, essa é a política que nós temos que aprender também a conviver com esse tipo de situação, né? Então, nós juntamos uma sociedade, que era a Sociedade Brasileira de Perícia Médicas, com a Associação Brasileira de Medicina Legal, e hoje existe quem? Não existe mais nenhuma das duas, existe uma Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Aí nós fomos o quê? Buscar no Conselho Federal o reconhecimento da especialidade. E ele veio. Quando? Resolução 973, de 11 de julho de 2011. Reconhecimento pela Comissão Mista de Especialidade, que é Comissão Nacional de Residência Médica, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Então, como é que esse colega médico obtém esse título de especialista? Ou ele faz uma residência médica em Medicina Legal e Perícias Médicas, são 3 anos, ou ele faz um concurso para a Associação Brasileira na Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica para obter esse título, né? E para fazer esse concurso, ele tem que comprovar ter realizado um curso credenciado pela entidade. Então, isso que o doutor Norberto comentou, a ideia é essa, é nos aproximarmos das faculdades de medicina, faculdades de direito, tentar oferecer esse curso aí para a maior parte possível de médicos interessados, porque fazendo esse curso credenciado pela associação, ele está habilitado para fazer a prova. Se ele não fizer esse curso, ele tem que ter 2 vezes o tempo de residência na prática. Então, ele tem que fazer 6 anos, eu faço perícia médica, eu posso fazer a prova. Então, para que ele não precise esperar os 6 anos, na realidade, se ele fizer esse curso, ele já pode se inscrever na prova, fica muito mais fácil para a gente oferecer mais peritos para a doutora, porque a grande queixa dela, ela não tem perito, por conta do próprio honorário. Então, a associação tem 2 obrigações: oferecer médicos, peritos, especialistas para o judiciário e para a administração, e a segunda obrigação é melhorar o honorário desse profissional, que é a parte mais difícil. E aí vem até uma proposta minha, da doutora, de todo, é de criar uma carreira de perito médico dentro das áreas trabalhistas, nos fóruns, quer dizer, porque aí a questão de honorário vai ficar, ela fica em segundo plano, porque esse colega já é remunerado pelo Estado, né? Então, mas isso aí vai demorar muito tempo, né? É uma ideia que está aí, já foi plantada essa semente, e vão esperar que ela germine, né? E para que oferecer esse especialista para a sociedade? Para que esse especialista tem que ter conhecimento técnico, tem que ter um treinamento, tomar condutas adequadas e fazer um juízo de valores naquela situação, né? Entender o quê? Que não é ele que concede ou nega benefício de segurado ou de autor que está pleiteando. Ele apenas, a opinião dele é técnica. Então, fulano tem essa doença e está incapaz do trabalho. Ponto. Quem vai ou não definir é a doutora, é a magistrada, não é o médico. Então, tem médico, às vezes, perito, que ele extrapola, né, na sua conclusão do laudo, né? Faz jus a isso, não faz jus a nada. Quem vai dizer isso é a doutora. A doutora tem o livre convencimento motivado. Ela pode discordar do laudo do perito. Ela pode nomear um outro perito. Vocês sabem, né, que na justiça tem o perito do juiz, que é indicado pela doutora, que é da confiança dela, e cada parte pode indicar um assistente técnico. Eventualmente, ela pode lançar a mão do parecer, não do perito dela, do assistente técnico. O convencimento dela foi maior pelo assistente técnico do que o perito que foi nomeado por ela. Então, na realidade, não é vinculado a conclusão desse laudo pericial à sentença da magistrada, né, dos juízes, ou no segundo grau, dos embargadores, não existe essa vinculação, né? Agora, falando no tema, né, perícia médica no direito previdenciário, né? Então, o que é a Seguridade Social? Então, nós temos que entender o quê? Houve uma mudança muito grande no país depois de 1988. Então, a Constituição Cidadã, ela garante muitos direitos para a sociedade e deveres para com o governo. Lamentavelmente, esses deveres não estão sendo cumpridos, né? Mas essa letra é uma letra morta, mas, na realidade, deveriam ser. Então, é um tripé. É um tripé. O que está nesse tripé? Previdência social, assistência médica.
Assistência médica gratuita oferecida pelo Estado para o cidadão brasileiro. Ah, quer dizer que eu tenho assistência médica garantida? Tem, pela Constituição tem. Ah, e na prática? Bom, na prática é outra história, mas existe. Sem que exista contribuição. Quer dizer, o cidadão não precisa contribuir para o governo, não. Só em ele existir e em ele ser cidadão brasileiro, ele tem direito à assistência médica gratuita. Previdência social tem? Não. Aí ele vai ter que ser segurado da Previdência Social. Ele vai ter que contribuir para a Previdência para poder receber. E a assistência social também não é contributiva. Então, o único contributivo é a Previdência Social. Quer dizer, o cidadão brasileiro vai ter direito a um benefício da Previdência Social se ele tiver qualidade de segurado, se ele tiver carência, se ele tiver um determinado tempo de contribuição. E o direito previdenciário vai agir nessa área aqui, ó, de previdência e de assistência social. Quer dizer, o advogado especialista em direito previdenciário, ele atua, basicamente, a carteira dele está vinculada a atendimento de segurados da Previdência, né? Ou aquele segurado que não conseguiu o direito que ele julga ter na área, na esfera administrativa, que vai procurar a esfera judicial, ou aquele próprio cidadão que, segurado da Previdência, que tem um benefício que ele pleiteia negado e orienta como proceder em relação dessa negativa, né? Então, o que tem acontecido ultimamente, né, que o número de peritos da Previdência Social não é um número suficiente para atender a sociedade, né? E o governo, cada vez mais, cria benefícios e cria locais de atendimento, dando uma expectativa para a população de que o atendimento vai ser célere, que ele vai passar por uma perícia rapidamente, e na realidade não é isso, né? Então, lamentavelmente, tem muito segurado da Previdência que ele, hoje, ele tenta até ingressar na via judicial antes mesmo de esgotar a via administrativa por conta da demora, né? Então, se ele tem um benefício negado, ele vai para a junta de recurso, depois vai para o centro, para a turma recursal lá em Brasília, quer dizer, isso é um longo caminho. Então, ele abrevia, já negou, eu não vou nem entrar na via recursal, já vou para o judiciário. Então, o nosso grande receio é que a fila dos postos da Previdência passe para o judiciário. Já está acontecendo, né? Juizado Especial Federal, o JEF e as varas de acidente de trabalho, elas estão cada vez com um volume maior por conta do descaso do Estado para com a Previdência Social, né? Não só com a Previdência, com assistência médica e com própria assistência social, né? Não é dado o devido valor que deveria ser dado, né? Então, esse tripé, Previdência Social, benefício, proteção à renda. Então, para que existe a Previdência Social? Para aquele trabalhador que está incapaz de trabalho, está doente ou sofreu um acidente de trabalho, para que ele sobreviva, né? Durante aquele prazo em que ele está fazendo o tratamento daquela patologia ou daquele trauma que o acometeu. Assistência social, programas do governo, promoção do desenvolvimento social e combate à fome, inclusão e promoção de cidadania, né? Então, esse governo entendeu que o negócio é o Bolsa Família. Então, paga um valor e pronto. Eu não vou ensinar aquele cidadão a pescar, não. Eu já dou o peixe para ele. E o que está acontecendo hoje aí? Milhões e milhões de brasileiros que não se vinculam, eles só recebem o Bolsa Família e não procuram nenhuma atividade laboral, porque é muito mais fácil você receber sem trabalhar. Então, por que eu vou trabalhar? Então, é uma realidade cruel que está se criando aí no país, né, em relação a isso. E, naturalmente, que isso tem segundas e terceiras intenções, né? Quer dizer, esse cidadão fica vinculado a quem deu aquele benefício a ele, né? Então, nas eleições, naturalmente, que a preferência dele vai ser por quem ofereceu esse benefício para ele, né? E a saúde, que é o tratamento e ações preventivas e curativas, né? Isso, teria que ser isso oferecido para todo cidadão brasileiro, né? Previdência Social, então, é um sistema de proteção social, né, que assegura o sustento do trabalhador e de sua família quando ele não pode trabalhar, por causa de doença, acidente, gravidez, que não é uma doença, mas é um estado em que aquela gestante precisa se afastar do trabalho, prisão. Ah, mas o preso é que vai receber o benefício? Não, é o familiar do preso, né? Porque o cidadão segurado está preso, ele não vai trabalhar. Então, alguém tem que sustentar aquela família. Então, auxílio reclusão. Morte, quem que vai ter direito? O falecido já foi, né? Já está no andar de cima, é a família do falecido, né? Ou na velhice. Quer dizer, eventualmente o cidadão contribui, mas não contribui o tempo suficiente, ele vai receber um benefício, né? A Previdência Social mantém 10 benefícios diferentes. Então, são 4 tipos de aposentadorias, né?
3 tipos de serviço, 3 tipos de auxílio, 2 tipos de salário e 1 tipo de pensão, né? Então, esses são os benefícios a que tem direito os segurados da Previdência Social, né? Condições para se ter direito é um tripé também, viu? Condição, ele tem que ter carência. O que é a carência? É o número mínimo de contribuições para determinados benefícios. Acidente de qualquer natureza tem carência? Não. Então, eu me vinculei a uma empresa, o regime de contratação é CLT, eu, indo para a empresa, ou mesmo em casa, eu sofro um trauma e fratura de úmero. Eu já tenho direito, 1 dia de trabalho, eu já tenho direito a perceber o benefício. Por quê? Porque são doenças que isentam de carência. Habitualmente, a carência são de 12 meses, né? Então, eu tenho que contribuir 1 ano para a Previdência para depois. Então, doença, por exemplo, as patologias aí, orgânicas, né? Vamos imaginar uma hipertensão arterial. Se o indivíduo fica incapaz, a doença tem que aparecer depois do ingresso dele na Previdência, porque senão é doença pré-existente, e ele tem que ter a carência mínima de 12 meses. Né? Então, só vai poder pleitear esse benefício depois de 12 meses. E tem as doenças que isentam de carência, né? Que é a AIDS, o indivíduo que tem a SIDA, o indivíduo que adquire uma neoplasia grave nesse primeiro mês, tuberculose ativa. Então, tem um rol de doenças que esse segurado não precisa cumprir os 12 meses que ela isentam de carência. A qualidade de segurado ou dependente, você tem que ter contato contribuindo. Eu contribuí há 10 anos para a Previdência, eu tenho direito? Não. Você perdeu a qualidade de segurado, então você tem que ter a qualidade de segurado. É a mesma coisa o seguro de carro. Você faz um seguro do seu automóvel, se você não pagar, você perde o direito. É mais ou menos, o raciocínio é o mesmo, né? A grosso modo, né? Porque, naturalmente, que tem a questão social da Previdência, que não. Mas é uma seguradora, né? Só que é uma seguradora que ela comete um equívoco muito grande. Doutora, a senhora tem um Fusca 69, eu vou falar porque eu tenho um Fusca 69, né? Não, então, Fusca 69. A senhora quer segurar esse carro, tá? A doutora é uma corretora. O que a senhora vai pedir a ela antes de fazer o seguro? O que a senhora vai falar para ela? Ué? Oi? Uma avaliação, claro. Porque se o paralama dela está amassado, então a senhora vai colocar no seu laudo. Fala, olha, ela já comprou esse seguro com paralama amassado. Porque, eventualmente, ela pode ter adquirido esse seguro para consertar o paralama. Pode. Mas a senhora já... Isso aqui é pré-existente. A Previdência não faz isso. Então, se eu chegar e quiser contribuir com uma neoplasia de próstata, com metástase, eu posso. Eu chego e começo a contribuir. Quem vai dizer se eu tenho ou não direito ao benefício é o perito, que vai vincular a data do início da doença e a data do início da incapacidade, para dizer se essa doença é pré-existente ou não. Então, esse é um equívoco que talvez exista, mas não existe o exame prévio à contribuição. Então, muitos segurados da Previdência se tornam segurados já doentes e já incapazes para o trabalho. E aí fica para o perito essa função, né, menos nobre de falar, olha, você tem uma neoplasia de próstata? Tem. Você tem metástase? Tem. Você tem que ser aposentado? Tem. Aí, só que ele fixa a data do início da doença e a data do início da incapacidade antes da primeira contribuição, ele não vai levar o benefício. Né? Quer dizer, uma negativa administrativa, não é a negativa do perito, mas fica nas costas dele. Né? Então, carência, qualidade e o fato gerador. Quer dizer, tem que ter a doença, tem que ter o acidente, tem que ter algo para gerar esse pedido de benefício. Então, é o tripé para que o segurado da Previdência obtenha aquele benefício que ele alega ter direito, ele tem que ter a carência, a qualidade de segurado e tem que ter o fato gerador. Né? Quem que são os contribuintes? Obrigatório. Todos que atividade exercem. Todos aqueles cidadão brasileiro que exerce atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir para a Previdência. Empregado doméstico, trabalhador avulso, os autônomos, segurados especiais, pescadores artesanais, índios, e tem os facultativos. Dona de casa pode contribuir? Pode. Estudante, estagiário, desempregado, síndico não remunerado, é facultado a ele ser segurado ou não da Previdência. Ele não é obrigado. O quadro anterior ele é obrigado. Esses aqui não, é facultativos. Né? Bom, a qualidade de segurado se dá quando? Quando ele se filia ao regime geral da Previdência Social. E como é que ela se mantém? Até 12 meses após cessar o benefício por incapacidade ou cessação das contribuições. Então, esse é o chamado período de graça, que com o passar dos anos ele aumenta. Então, o cidadão foi despedido da empresa hoje,
ele tem 12 meses de período de graça, o período que ele pode usar a Previdência sem estar contribuindo para a Previdência. Só 12 meses. Passado esse período, acabou. Né? Bom, o que é carência? Carência, como eu comentei com os senhores, é um número mínimo de contribuições que o trabalhador precisa comprovar para ter direito a esse benefício. Para o segurado especial, é o tempo que o trabalhador exerce a atividade na área rural. É exigida a comprovação da atividade durante o tempo mínimo necessário para a concessão desse benefício que está sendo pleiteado. Então, o que a gente comenta, o que se comenta muito é que a Previdência Social, ela atende o cidadão brasileiro, o segurado da Previdência e os seus dependentes, desde antes que ele venha a nascer até a sua morte, né? Então, quando ele está ainda gestando no útero da mãe, a mãe já tem direito a um salário maternidade. Depois, se ele sofre um acidente durante a sua vida, ele vai estar coberto. Se ele fica doente, se ele for segurado, tem carência, tem qualidade, na sua reclusão, na velhice e na morte, que vai gerar uma pensão para os seus dependentes, né? Então, existem dois tipos de benefícios, né? Os que são programados e os que são não programados, né? Então, por exemplo, é programado eu cair, né, doutora? A doutora está no Facebook ou está no Zap aí, hein, doutora? Cuidado, hein, doutora? A senhora sabe que no dia do juízo final, todas as mensagens vão aparecer, viu, no julgamento, hein? Então, mas então, doutora, a senhora que caiu, né? Eventualmente caiu quando ia para o trabalho. Estava na sua programação cair? Então é um benefício não programado. Agora, está na sua programação trabalhar 35 anos, ter a idade mínima e se aposentar? Tá. Então, a expectativa da senhora é essa. Então, por isso que a gente divide benefício programado e não programado, né? Então, o que são, especialmente as aposentadorias, são benefícios programados, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que é concedida àquele trabalhador que se expõe a agentes nocivos, né? Quer sejam biológicos, químicos ou físicos, né? Então, no caso específico do médico, aquele médico que atua em Instituto Médico Legal, que atua em hospitais onde se trata de doenças infecciosas, ele faz jus a essa aposentadoria especial, né? E os benefícios não programados, né? Que são os benefícios instituídos para cobrir eventos não planejados e o risco social a que nós todos estamos sujeitos ao viver em sociedade, né? Denominam-se não programados que podem ocorrer a qualquer momento, ou seja, não são planejados pelo trabalhador, né? Bom, e a perícia médica, como é que ela se insere dentro desse direito previdenciário, dentro desse sistema de seguridade social, né? Então, é um ato médico, como nós já falamos, é um conjunto de procedimentos técnicos atribuídos aos médicos pela legislação pertinente. A perícia médica deve ser realizada por um profissional da medicina legalmente habilitado, devendo informar e esclarecer alguma autoridade de um fato da sua especificidade ou interesse da justiça, administração ou outra autoridade. Quer dizer, no caso da perícia previdenciária, o que esse médico tem que saber? A legislação previdenciária, que é leis 8.212, 8.213 e decreto 3.048. Pô, mas o médico tem que saber isso? Tem que saber. Mas ele não é advogado? Não, mas ele vai conceder benefícios que estão previstos nessa legislação. Então, tem que saber a legislação. Por isso, essa interação entre a área médica e a área do direito, né? Compete a perícia médica do INSS. Aí a doutora me perguntou, e como é que é esse perito? Ele é contratado ou ele é concursado? Ele é concursado. Numa época não muito remota, ele era contratado. E virou uma festa, né? Porque o colega recebia por laudo. Então, qual era a expectativa dele? Quanto mais segurado eu atender, mais eu ganho. Eram R$21 por laudo. Então, teve um colega de Guarulhos que ele chegava a fazer 100 perícias por dia. Então, era uma máquina, né? Uma linha de produção, né? Chegava, o que você tem? Aquela história, né? E nem não punha a mão no segurado, né? E não tinha vínculo com a Previdência. Então, até hoje, eu estou vinculado à auditoria. Até hoje a gente recebe denúncias de casos de benefícios que foram concedidos à época, até aposentadoria por invalidez, que o segurado não está apto para o trabalho e não deveria ser aposentado por invalidez, né? Como esse colega não tinha formação, as indicações eram políticas nessa contratação, então muitos benefícios que eram devidos foram negados e indevidos foram concedidos, né? Então, a execução do controle no âmbito do INSS está a cargo desse profissional pertencente à categoria funcional concursado da área do quadro pessoal do INSS. Então, no profissional com atribuição de se pronunciar sobre condições de saúde
que ele vai dizer em relação à saúde? Tem doença ou não tem doença? E segundo, sobre a capacidade laboral do examinado. Está capaz ou incapaz para o trabalho. Para fins de enquadramento numa situação legal. Então, ele tem que enquadrar naquela determinada legislação. E como é que é feita a legislação? A legislação é Congresso Nacional. O que a gente espera dos nossos deputados e senadores? Que eles só criem benefícios na situação onde houver uma fonte pagadora para pagar esses benefícios. Isso acontece? Não. Então, são criados benefícios independente da fonte. Por isso que nós temos o famoso déficit da Previdência, né? Quer dizer, cada vez cria-se mais benefícios sem ter a fonte arrecadadora. Não existe essa fonte. Então, não, deixa para lá, isso é para outro governo. Vamos criar isso aí, porque isso vai ganhar muitos votos, né? Nós temos aí um lobby com o sindicato e tal, e tem que criar. Então, a coisa mais ou menos funciona dessa forma, né? Qual a finalidade desse exame médico-pericial? Avaliar a condição de saúde desse segurado, a sua capacidade laborativa para fins de enquadramento para a situação legal. Onde é realizado o exame, antes, com os contratados, era feito nos consultórios dos médicos. Agora não, ele é feito dentro dos próprios da Previdência, né? Lá em Várzea, na agência da Previdência Social, né, doutora? Bom, esse perito ele tem que ter conhecimento da técnica pericial, ele tem que ter conhecimento de medicina e de direito para fazer algo que a sociedade espera dele, que é fazer justiça social. E o que é justiça social? Conceder benefícios a quem merece e negar para quem não merece. Esse perito médico, então, doutor, a lei que criou a nossa carreira é a Lei 10.876 de 2004, que a senhora perguntou, né? Então, ele tem que ter conhecimento de direito, conhecimento de médico para definir a incapacidade laboral, né? Sólida formação clínica, tem que ter um domínio da legislação previdenciária, conhecimento de profissiografia e disciplina técnica e administrativa, né? Bom, esse seguro, né, o sistema de proteção, né, que eu comentei com os senhores, né, benefícios na doença, no acidente, na gravidez, na prisão, na morte ou na velhice, né? Então tem que haver o quê? Um infortúnio que leva a um dano. E aí, esse dano tem que ser avaliado por alguém. Quem vai avaliar esse dano é o perito, médico perito, né? Então, esses benefícios por incapacidade são prestações que são devidas ao trabalhador quando ele não pode exercer aquela atividade laboral naquela empresa que ele está vinculado, né? Então, tem que haver a doença ou o acidente, passa pelo médico perito, ele vê se tem nexo causal daquele acidente com o trabalho ou não, ou daquela doença com a incapacidade que ele alega ter, e para chegar na avaliação desse dano, ele faz uma avaliação corporal, ele faz um exame médico-pericial, né? E aí ele vai fazer algumas perguntas, ele vai responder a quesitos para a Previdência. Quando iniciou a doença, D&D, quando começou a incapacidade, em que estágio dessa doença o segurado é considerado incapaz, até quando ele vai permanecer incapaz e se ele tem condições de ser reabilitado, né? E esse benefício tem que ter uma previsão legal, ele não pode criar um benefício, né? Tem que haver a doença e tem que haver a incapacidade laborativa, que é definida pela avaliação pericial. Ele pode ser temporário, um determinado período, ou pode ser total e permanente, no caso da aposentadoria. E tem que ter aquela carência, que são o número mínimo de contribuições, né? Essas duas datas são fundamentais, né? Quando iniciou a doença e quando iniciou a incapacidade, né? Quando iniciou a doença é quando que os primeiros sintomas apareceram. E quando começou a incapacidade, quando essa doença levou aquele cidadão a se afastar do trabalho. Ele está incapaz para aquele determinada atividade. Essa incapacidade não é ausência de capacidade legal, não é uma insuficiência, não é uma desqualificação. É a incapacidade laboral de desempenho das funções específicas de uma determinada atividade que ele declara que executa, em consequência de alterações morfopsicológicas provocadas pela doença ou pelo acidente. Quer dizer, essa é a incapacidade laboral que tem que ser demonstrada para o perito médico, né? Não basta examinar bem, quer dizer, esse perito, não basta que ele examine bem, que ele tome uma história, que ele faça um exame físico, ele tem que fazer um laudo inteligível para a magistrada. Não adianta ele usar termo técnico também, o mediquês, não adianta, ele tem que falar numa linguagem que a doutora entenda e que a sociedade entenda, porque às vezes o colega lá sofreu apendicectomia. O que é apendicectomia? Para ele é simples, né? Steinberg, o que é bag? Bom estado geral. Mas a doutora é obrigada, a sociedade não. Então ele tem que falar numa linguagem adequada, né, para que todos entendam essa linguagem, né? Tem que identificar esse
no laudo, né, dizer a profissão, dizer a atividade laboral, se ele está empregado ou desempregado. Às vezes, um motivo para qual esse segurado procura a Previdência é só o desemprego. Ele não tem doença. Por que você está aqui? Não, estou desempregado, eu vim buscar um benefício da Previdência. Então, é fundamental. Data de afastamento do trabalho, data do início da incapacidade, data do início da história. Um exame físico, tem que pôr a mão no doente, tem que examinar, tem que palpar. É obrigatório para chegar a ser uma conclusão, né? Avaliar os exames que traz, avaliar os atestados que esse indivíduo, para chegar a um diagnóstico, e para aí ele vai concluir, no final, se existe ou não a capacidade ou incapacidade laborativa. Essa conclusão ele vai ter que, no final do laudo, dar um parecer conclusivo. Existe a doença, sim ou não? Existe a incapacidade laborativa, sim ou não? Né? Esse aqui é um laudo, né? Então, por exemplo, esse laudo aqui, só para você ter ideia, as barbaridades que a gente vê aí. Ó. Servidora comparece na perícia relatando depressão, medicada com venlafaxine. Aí, exame físico, faces depressa. Documento apresentado, atestado, diagnóstico provável, depressão. Quer dizer, não tem justificativa, não tem exame físico. Então, isso aqui é um exame totalmente desqualificado. E nós temos que lutar para que o perito não elabore laudos dessa forma. Tem que ter um laudo que tenha materialidade, que traga algum elemento para a doutora. Ah, mas esse laudo fica só lá no departamento pessoal, só na Previdência. Claro que não. Ele pode, eventualmente, esse servidor pode entrar contra essa decisão judicialmente, a doutora vai ter acesso a esse laudo. Imagina como é que ela vai entender que um perito faz um laudo desse, né? Então, nós temos que ficar vigilantes para, em situações dessa, não deixar que isso ocorra, né? Ir a órgãos de classe, Conselho Regional de Medicina, para poder fazer denúncia. Isso aqui não pode. Mesma coisa de um advogado estar praticando uma ilicitude, isso aqui é uma ilicitude, né? Um colega que faz um laudo desse, né? Aí as conclusões que ele vai chegar, havendo doença ou não há incapacidade, né? Quer dizer, aquele segurado pode retornar ao trabalho, ou ele vai determinar uma data no futuro. Olha, a expectativa dessa fratura são mais 60 dias de afastamento, ele estabelece uma data. Ou ele pode até aposentar por invalidez naquele exame, ou encaminhar para a reabilitação profissional, caso seja uma situação que seja passível de reabilitação, né? Não satisfeito com essa decisão, o segurado pode entrar com um pedido de prorrogação daquele benefício, ou com um pedido de reconsideração, se o benefício já tiver sido cessado, né? Então, aposentadoria por invalidez, encaminhamento para a reabilitação, e ele pode também estabelecer em determinadas patologias, por exemplo, vamos supor, insuficiência renal. O cidadão faz diálise peritoneal ou hemodiálise e jovem, 32, 33 anos. Não vai se aposentar logo de cara, né? Então, eu dou uma DCI, uma data de cessação daqui a 2 anos. Quem sabe, nesses 2 anos, se ele não faz um transplante renal e readquire a capacidade laborativa. Então, existe essa possibilidade também para não se aposentar precocemente aquele segurado que tem uma expectativa de tratamento e, às vezes, até de cura, né? E, caso discorde dessa decisão, pode procurar uma junta de recurso, Câmara de Julgamento, ou então procurar a Justiça, né, nas varas federais. Quer dizer, a ideia qual que é a ideia? O que deveria se fazer? Se resolver até aqui, na junta de recurso, não ir para a Justiça. Mas o que está acontecendo? O segurado, muitas vezes, já vai direto para a Justiça, né? O grande conflito da perícia médica é esse aqui. Está incapaz ou não está incapaz? Esse é o grande conflito. Por quê? Às vezes o médico assistente entende que aquela doença incapacita para o trabalho, o perito entende que não, e o médico do trabalho entende que sim. Então, essa é a grande dificuldade de realizar a perícia médica, esse espaço de conflito aí, né? Esse conflito, ele, por vezes, ele é incrementado pelo conteúdo dos atestados médicos que são apresentados na perícia médica. Então, vamos supor, a doutora, mais uma vez, vamos usar a doutora. Como é que é o nome da doutora? Karina. Não é Milene, hein? É Karina. Viu? Então, Karina, você vai num médico em Várzea Paulista. O que o colega coloca no laudo? Atesto por desvio dos fins que a dona Karina sofreu queda, fratura de rádio. Em função dessa fratura, ela tem uma dificuldade de movimentação do punho e está incapaz, total e definitivamente, para exercer a atividade de vendedora ou de advogada. Ponto. É caso de aposentadoria por invalidez. Ponto.
Caso o perito da Previdência não a aposente, ele incorrerá em sanções administrativas, éticas, penais e criminais. Isso é comum? Não é comum, mas existe. Agora, essa expectativa de direito que o médico assistente dá para o segurado e para o paciente, se ela não é atendida pelo perito, já está o conflito, já está armado. Então, por isso é que tem essa resolução do Conselho Federal de Medicina que diz até onde tem que ir o laudo desse assistente. Ó. Então, quando o atestado médico for solicitado pelo paciente, então o paciente tem que solicitar, tem que ser... Se ele não solicitar, o médico não pode dar esse relatório. Ele tem que assinar. Ele tem que deverá observar o quê? Diagnóstico, resultado de exame, conduta terapêutica e consequência à saúde do paciente. E o provável tempo para recuperação. Então tem que dizer o quê? Ó, doutora, uma fratura de rádio, a senhora, para se recuperar, a senhora tem que permanecer em repouso durante 6 meses. Ponto. Acabou. Agora, quem vai dizer o tempo de afastamento, se está incapaz ou não, é o perito. Então, o provável tempo de repouso estimado para a sua recuperação, que complementará o parecer fundamental do médico perito a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário, tal como aposentadoria, invalidez ou readaptação profissional. Concluindo, né, essa questão de atestado é tão séria que nós temos operações da Polícia Federal só desencadeada por atestado médico falso. Né? Então, tem essa operação falso positivo. Coibir a ação de um grupo que recebia benefício do INSS ilicitamente através da falsificação de atestado médico. Então, aqui tem alguns dos atestados falsificados, né? Polícia Federal, busca e apreensão no escritório, tinha vários laudos, vários atestados, né? Do SUS, inclusive, ó, né? Carimbos. Isso foi em Campos de Goytacazes. Investigações apontaram que o grupo investigado era composto por falsificadores de atestado médico para fins de requerimento de benefícios, né? Então, esse médico ele atestou aqui que esse atestado à esquerda não é dele. Então, ele atesta por devidos fins que o atestado para afastamento não é dele. Né? E esse cidadão que... Aqui é uma falsidade material. Quer dizer, é um não médico que falsifica um atestado médico. Então, ele está todo aí, ó, falsificar, alterar o documento, tem uma previsão no Código Penal. Né? Agora, adulteração de tempo, né? O cidadão chega e adultera, pôs 2 dias, o nego meteu 3 aí em cima, né? Apresentar atestado falso, médico falso, diga não. Essas são as pequenas corrupções. Agora, o médico também pode cometer uma falsidade ideológica, quando ele, como médico, consigna no atestado algo que não existe. Então, aqueles atestados graciosos, né? A doutora vai lá em Várzea, né? A doutora Karina. Ô, doutor, não dá para o senhor me colocar um atestado aí na quarta-feira de cinza, na quinta e na sexta, que eu quero viajar com meu namorado. Pronto, aí o doutor vai lá e coloca. Enxaqueca, atestado falso, falsidade ideológica, é crime. Então tem uma previsão no Código Penal, o médico pode decorrer no Código Penal, o terceiro que usa a senhora no 304, por utilizar esse falso, né? E no Conselho Regional de Medicina tem uma previsão no artigo 110, ó. É vedado ao médico fornecer, são os atestados graciosos. Né? Os benefícios onde o perito obrigatoriamente passa pelo perito, quais são? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, tanto por doença previdenciária quanto por acidente de trabalho, reabilitação profissional e aposentadoria para deficiente. Os dependentes têm direito à reabilitação profissional e assistência social. Então, esses não são benefícios, são serviços que a Previdência oferece para o segurado e para o dependente, que é a reabilitação profissional e o serviço social. A reabilitação profissional é oferecida para quem? Para aquele segurado que tem uma sequela, que ele pode ser reabilitado por uma outra função, ou readaptado. E o serviço social age, fazendo um diálogo com a sociedade, tentando verificar se esse segurado reabilitado pode ou não desempenhar essa atividade numa outra empresa. Né? Tem que se saber que a Previdência não é... os benefícios por incapacidade não são benefícios assistenciais, são benefícios por incapacidade laborativa. Então, e sempre tem em mente o quê? Que a falta de critério técnico ou uma atuação médico-pericial de caráter menos rigoroso podem significar acréscimo significativo nas despesas com benefício por incapacidade, inclusive pôr em risco os sistemas previdenciários. Então, para encerrar, não se pode ensinar alguma coisa a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. Então, eu gostaria muito que vocês se interessassem por essa área, estudassem, porque, normalmente, são poucos aqueles advogados que acabam optando pelo direito previdenciário. Né?
Mas o direito previdenciário, apesar de ser muito difícil, porque a legislação muda muito ao longo dos anos, mas ele é apaixonante. Então, a expectativa nossa era essa. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Estou à disposição para qualquer tipo de questionamento que a gente puder esclarecer. Agradecer a nossa magistrada aqui pela condução dos trabalhos e ao nosso grande mestre de cerimônias, professor Dr. Norberto Gomes. Obrigado.